você que está acompanhando a programação da TV Polo. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. No ar, a partir de agora, mais uma edição do programa Cenário Esportivo. E hoje nós vamos abrir espaço para mais uma modalidade esportiva realizada na cidade de Cubatão, como a gente sempre faz em várias edições deste programa. Já abrimos espaços para várias modalidades e hoje nós vamos falar de futebol, ou seja, de futsal. Para isso, é claro, nós convidamos mais um especialista da cidade, e este aqui é especialista porque já foi jogador de futebol, ex-atleta, já passou em alguns clubes importantes, tem uma longa história e hoje ele treina um monte de garotos lá no Armando, no ginásio Armando Cunha, lá no Jardim Casqueiro. Nós já estivemos lá, já fizemos matérias com ele, um trabalho muito realizado pelo professor Geraldo Lima, que é, repito, para os senhores, hoje é técnico de futsal, mas já foi um atleta. E segundo consta, alguns me informaram que ele batia de trivela. Não sei se é verdade. Geraldo, que prazer em vê-lo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é todo meu, Washington. Obrigado a você e a TV Polo por me dar essa oportunidade de falar um pouco do meu projeto, né? Você é ex-atleta, jogou bola, batia de trivela, como é que é isso? Eu joguei muito futebol de salão desde os 7 anos, né? E eu sou um daqueles que começaram aos 10 anos com a Aimoré de Cubatão. Com o falecido gaúcho. Saudoso Aimoré, que até hoje as pessoas comentam do trabalho realizado pelo gaúcho, né? Que Deus o tenha em bom lugar, e dos times fantásticos que eram montados naquela época, não é, Geraldo? Sem sombra de dúvidas. E uma coisa que eu sempre coloco com o professor gaúcho, né? Vou enaltecer um pouco ele, porque ele merece. Claro, claro. Podemos falar de qualquer treinador tático do mundo, mas educador que nem ele não teve. Ele no futsal, né? Eu não vi. Ô Geraldo, como é que, desde os 10 anos... eu jogo futebol salão. Naquela época, eu não sei se você tinha essa percepção, mas era pelo gosto do brasileiro gostar do futebol logo cedo, ou já se espelhava em alguém? Não me espelhava não. Eu, na verdade, estava no campo e aí me convidaram para jogar lá no Aimoré. E eu acabei indo jogar futebol salão e não saí mais. Sim. O que aconteceu foi isso. Olha, por exemplo, nós temos história, né, do Falcão, que foi considerado o maior jogador de futsal do mundo. Antes disso, nós tínhamos o Tobias, que você acompanhou muito bem, essas lendas. Quem joga no... O Júlio César, ponta esquerda do Flamengo, não sei se vocês se lembram, naquela época, ele era chamado de Uri Guerra, de tanto que ele entortava os zagueiros, os laterais, tão habilidoso que ele era. O futsal, no seu modo de ver, com a sua experiência, com toda aquela habilidade, toques rápidos, dribles curtos, fortalece muitas vezes isso no futebol de campo, que é mais espaçoso? Na verdade, o salão te dá o embasamento total, seja no passe, seja no controle, no raciocínio rápido. O salão, se não passar pelo salão, você não vai jogar. Sim. Não vai jogar um campo com perfeição. O salão, ele te dá o embasamento 600 vezes mais do que o campo. É porque é rápido, né? Na parte técnica e na batida, no domínio, no controle, no raciocínio rápido. Ele te dá um embasamento perfeito. O Geraldo dentro da quadra, nós vamos falar do trabalho dele lá no Armando Cunha hoje com a garotada, com as crianças, não é? O Geraldo dentro de campo, quando era atleta, era forte no quê? Chute, drible, domínio, toque, como é que era isso? E gozado aqui no futebol de campo, eu era muito rápido como ponta direita. Tá. E eu sou ambidestro. Eu tenho facilidade de fazer as mesmas atividades com uma perna ou com uma outra. Certo. E o chute é forte. Eu chuto muito bem. Eu chuto forte, com ambas as pernas. O drible para o meio, para dentro ou para fora, eu era muito perfeito nisso. Porque não mudou muito de lá para cá, nessa época? Mudou muito. Antigamente, nós tínhamos um improviso muito bom. Hoje o futsal é muito tático, mudou muito. A bola era mais pesada, a qualidade dos calçados não é a mesma, né? Hoje é espetacular os calçados que temos hoje,
Mas a bola pesada era espetacular também. A força que tínhamos que usar. Se tivesse a tecnologia que nós temos hoje, naquela época lá, ia ter 25 craques em cada time, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Hoje o material, a roupa, o calçado da bola. Não, hoje o material é de extrema qualidade e perfeição. Perfeição, é. Bom, o ex-atleta professor Geraldo, hoje o Geraldo, né, professor Geraldo Lima, aí saiu das quadras como atleta e foi passar os seus ensinamentos às crianças da cidade de Cubatão. Hoje você tem um trabalho realizado lá no ginásio do Armando Cunha, no Jardim Casqueiro. Quanto tempo faz isso que começou esse projeto em prol das crianças? Então, esse projeto é um projeto social que foi criado pelo vereador Topete, né? É chamado Mário Covas. Eu estou lá como um representante do Jardim Casqueiro, desde janeiro do ano passado. E hoje a gente toca lá o projeto. Então, esse projeto Mário Covas, ele de autoria do vereador Topete, né? Exatamente. Não é só no futsal, né? Existem outras competições, por exemplo, futebol de areia, futsal society. Sim, esse projeto ele tem Covas, né? É tudo denominado Mário Covas. Ele está em toda a cidade e tem todas as modalidades esportivas. Sim, é verdade. São as lutas, artes marciais, são a dança, são o futebol de campo, são tudo. Mas o seu forte é o futsal. O meu é o futsal. No Casqueiro, meu núcleo. Aliás, você veio do futsal. Poderia ser, por exemplo, dança, né, Geraldo? O que é engraçado, assim, que eu jogo futebol de campo em Santos, ainda hoje aos 50, categoria 50 e 60, mas eu falo para ele, eu venho por causa dos amigos, que eu gosto de salão, eu sou salonista. Sim. E é isso que eu falo até hoje. Mas você ainda joga futebol? Jogo futebol. Salão 50 e 60. Quanto tempo que está esse projeto lá do Mário Covas? Desde janeiro do ano passado. Então já vai para quase 2 anos. De janeiro do ano que vem faz 2 anos. Tá. E como é que faz, por exemplo, aquelas crianças estão com você desde o princípio, outras já deram a partir de que ano, de que idade? Tá, vamos fazer as colocações. Tá. Nós temos aí uns 80% que é desde o começo, tá? As idades são de 6 a 16 anos, tá. As idades, né? 2 vezes por semana, quarta e sexta, das 18 às 21h30, no Armando Cunha, Jardim Casqueiro, né? E assim, 80% permaneceu, né? Mas volta e meia vem alguém, tira um da gente e leva embora, porque ele se desenvolve e acaba levando. E é importante isso. Isso é importante. Na realidade, em todas as modalidades esportivas, Geraldo, e no futsal não é diferente, como você mesmo está falando, acaba se tornando um processo normal. Né? O trabalho bem feito, entre aspas, na categoria de base, depois alcança outros objetivos. Sempre tem alguém olhando, né? Sempre tem alguém olhando. E ligam para mim, Geraldo, eu queria falar com aquele menino teu, posso? Eu falei, pode, não tá problema nenhum. Eu tenho os amigos do futsal, assim, os amigos que a gente conhece, que é filho de alguém que já jogou comigo, se me ligar e se tiver interesse, eu não tenho esse negócio de querer para mim. Sim. Eu acho que se eu não tiver como dar um local melhor para ele e alguém achar, entender que ele pode ir, não tem problema, né? Não tem futuro, eu acho que tem que ir. Afinal de contas, Geraldo, a sua colocação é bem interessante e bem pensando no próximo, porque se faz um trabalho de base justamente pensando no futuro. E o futuro muitas vezes bate na sua porta do trabalho brilhante que foi feito para essas crianças alçarem outros aspectos lá na frente. Né? Sim, sem dúvida. Imagina você, o menino começou comigo, desenvolveu, conseguiu a parte técnica, né, a parte motora, tudo bem, aí foi para um clube. Amanhã eu posso falar, e eu vou te citar um exemplo, mais na outra área. Aluno meu, eu tinha um outro projeto que era do lado da UPA, no Jardim Casqueiro, né? Sim. Do qual foi 2014 até 2019, do qual eu tive 502 alunos. E esses dias, assim, conversando com um, eu vi ele passar na rua, eu gritei pelo nome dele, que eu vi que era ele veio falar comigo. E ele falou para mim assim, Geraldo,
mesmo com as suas colocações, às vezes meio bravo com a gente, valeu demais para mim o seu ensinamento. Eu vou prestar a prova da OAB agora. Eu terminei a faculdade, vou prestar a prova. Que legal. Então, assim, é isso que me engrandece. Sim, aí é a mesma coisa. Aí você acaba se emocionando, não tem um negócio desse. É a mesma coisa o menino, pô, ele aprendeu a parte de futebol. Foi para um clube lá, a mãe ele fala no seu cantinho, pô, o Geraldo foi o iniciante. Não quero nada, eu só quero que no cantinho dele ele pense assim, Sim. sozinho. Sim. Não quero nada para mim, eu quero que eles desenvolvam, cresçam como cidadãos. Porque, Geraldo, eu sempre falo isso, todas as matérias de esportes, e sempre é bom a gente repetir e sempre frisar isso. Quando se trabalha com amor, quando se trabalha pensando no próximo, e no próximo que eu falo hoje, essas crianças, por exemplo, independente se eles serão amanhã um Falcão, ou um Tobias, ou outros jogadores do futebol, se serão um Geraldo, não importa. A formação do cidadão Exatamente. É o mais importante. E eu sou muito educador, cara. Eu sou filho de nordestino, que só eram bravos, né? Meu pai eram todos bravos, mas assim, nunca me ergueram a mão para bater, para me corrigir. Sim. E eu aprendi a educar. Eu quero educar. Não é com grito, não é com força, não é nada. Educar. E o cidadão. E o cidadão. Eu quero que o homem, ele vire cidadão. Se eu conseguir isso, não há dinheiro que pague. E eu vou citar uma outra situação. Eu treino, né, futebol desde dos meus 25 anos, vamos falar assim, né? Sim. Que eu jogava e tomava conta, sempre foi assim, né? Mas assim, eu nunca ganhei dinheiro com futebol. Eu fiz tudo com meus próprios méritos, com meus próprios sustentos. Tudo. Formar equipes mirins, infantis e adulta. Nunca pedi nada para ninguém assim. Eu falei assim, não, banca mesmo. Nunca. Eu nunca ganhei dinheiro com isso. O que eu ganhei foi o cidadão. Cidadão, é isso aí. E educá-los e ver que eles evoluíram, foram jogar nos times e ponto. O prazer de ver aquelas crianças, outra coisa que eu reparei quando eu estive lá também, o apoio dos pais, né? Às vezes o pai, não, meu filho tem que jogar, Geraldo, pô, bota meu filho para jogar, eu sei que tem isso. Tem também, muito isso. Claro que tem, mas o apoio dos familiares é importante. É importante. Isso tem, né? Mas por incrível que pareça, nesse projeto meu novo aí, eu não tenho muita exigência para jogar. Não tenho, que os pais obrigam a colocar. Mas eu, por inclusão social, por educação, independente de eu ganhar a partida ou ganhar o campeonato ou não, todos jogam qualquer partida. Se tiver 25 partidas, eles vão entrar 5, 10, 15 minutos. Vai jogar, ou seja, eles não ficam sem jogar. Né? Isso, eles não ficam sem jogar. Eu por mérito, eu quero que o emocional deles esteja bem a vida inteira. Não se abalar porque não jogou. Eu não primo pelo resultado de placar. Sim. O resultado educacional e emocional. Educacional, emocional, social e exatamente. Aí entra aquilo que a gente sempre fala também através do esporte. A disciplina, Sim. O respeito ao próximo, porque o esporte traz isso. Exatamente. A disciplina e o respeito ao próximo. O esporte, eu nem uso ele como uma ferramenta de competição. Sim. Eu uso de inclusão, de educação. E aí, quando a gente atinge isso, lá na frente, ele fala, pô, valeu a pena, que nem o menino falou para mim, que hoje vai se tornar, vai prestar a prova da OAB, porque ele se tornar advogado. Você emociona, não? Vamos fazer o seguinte, isso fica para o próximo bloco. Nós temos uns assuntos aqui para falar ainda com o Geraldo, parece que não, 14 minutos que nós estamos conversando, tá? Nós vamos a um intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos para continuar conversando com o professor Geraldo Lima, ex-atleta, hoje técnico de futsal. Legal. Depois do intervalo. Até já. Beleza. É tempo de mudar o olhar, e escolher bem faz toda a diferença. Na Ótica do Povo, você encontra um atendimento personalizado, entendendo na prática o que você realmente precisa. Aqui, você encontra muito mais do que óculos. Encontra experiência, confiança e um atendimento feito olho no olho.
E se você procura estilo, conforto e segurança até mesmo para as crianças, o lugar certo é aqui. São diversas marcas de grife, produtos de alta qualidade e tecnologia avançada para cuidar da sua visão com precisão. Venha para a Ótica do Povo, escolha seus óculos e comece o ano enxergando melhor, com mais confiança e atitude. Ótica do Povo. Visite, experimente e sinta a diferença. Legal, meus amigos que estão nos acompanhando, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Cenário Esportivo. E nesta edição nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do professor Geraldo Lima, que é ex-atleta de futsal, já jogou muita bola, já bateu de primeira, já chutou forte, já chutou com as duas pernas. E não perguntei, já fez muitos gols também, Geraldo, quando era atleta? Eu tenho gols decisivos na carreira, tenho gols decisivos, tenho. Eu fui bancário também, fiz gols em finais bancários, finais de campeonato santista, finais de campeonato paulista, fiz bons. Isso tudo pelo Aimoré, tá? Tudo pelo Aimoré, que é de Cubatão. E eu vou lhe contar uma história legal. Teve os 50 aqui, um senhor de São Fazia, ele trazia os times de São Paulo. E nós nos encontramos depois de quase 40 anos com aquela turma que a gente jogava contra no Campeonato Paulista quando enfrentava eles lá em cima. Juventus, Hebraica, eles vieram jogar esse campeonato de 50 aqui e nós se duelamos de novo depois de 40 anos. Isso é legal, né? Pô, legal. Você fala assim, pô, o cara lembrar de você, lembrar da turma de Cubatão, da seleção de Cubatão. Show. Rapaz, você falou, nós vamos continuar falando do trabalho realizado no Armando Cunha. Entra ano, sai ano, quanto tempo? Década de 2000, que era fortíssimo. Antes disso, mas 2000 também. Todo mundo lembra do Aimoré? Entra ano, sai ano, todo mundo lembra, né? Porque o gaúcho ele começou nos anos 70 com o Aimoré, né? E os anos 70 tinham uns jogadores de futebol que era espetacular, né? E a nossa geração, que é de 84 para trás, né? O gaúcho fez uma seleção que encantou o estado de São Paulo todinho, jogos abertos, jogos regionais. Esse ginásio aqui ficava, nós jogamos uma final aqui com 4 mil pessoas, 3 mil pessoas. Jogamos uma final, e a foto ainda é preto e branco. Acho que ainda tem, eu tenho essa foto. Coisa linda, né? Então assim, era um grupo unido, um grupo forte defensivamente, forte fisicamente, era um espetáculo jogando. Ô Geraldo, esse trabalho que é realizado por você lá em prol das crianças lá no Armando Cunha, os fundamentos que nós estivemos lá e eu pude perceber, todos os fundamentos com delicadeza são passados para esses garotos, não é? Sem dúvida, né? E você observou bem, né? Lá nós temos garotos que têm as suas dificuldades motoras, né? Que não é problema nenhum, não é de desmerecer, não. Claro que não. Eles chegam lá sem saber até correr de encontro à bola. E eu já percebi de uma melhora deles, né? Então, e aí quando você começa a fazer o trabalho, né, os ensinamentos, e aí eles aprendem, ficam bem, e você fala, pô, valeu a pena. É passado tudo e eles entendem bem, mesmo com, vamos falar, o transtorno, o TA que a gente chama, né? Sim. E tem os lá, mas tudo de grau baixo, mas que a motora às vezes é mais complicada, mas assim, porque eu ensino e eles aprendem fácil e hoje eles estão muito bem. Geraldo, além do lado físico, né, de aprenderem a se movimentarem melhor com os fundamentos Sim. que é passado por você, tem uma coisa extremamente legal, não é? O social entre eles. Isso é fantástico. Eu faço eles entender que ali é coletivo e que tem que respeitar um ou outro. Claro. Pra você ter uma ideia, às vezes no apito, lá eu não apitei o lateral, eu não sei de quem é, eles ficam brigando, eu falo, de quem é a bola? Aí eles param, pensam, a bola é dele. Só isso já me garante qualidade no social. Aí a disciplina que a gente falou no primeiro bloco. Exatamente. Disciplina, educação e respeito ao próximo. Respeito ao próximo.
Tem algumas fotos que eu te mandei aí, eu peguei aqueles que tem de 6 a 10 anos e comecei a conversar com eles sobre escola, o que fizeram na escola. Eles contam cada história, cara. E você fala assim, então tá bom, se você hoje brigou, amanhã você tem que ir lá e pedir desculpa. Ah, professor, tá bom, vou pedir. Olha que coisa interessante que o professor Geraldo está falando. Para você que está nos vendo, para você que está em casa. O atleta ali foi lá e fez 5 gols numa partida ou não importante, não importa, como ele mesmo disse, competição, resultado, isso não importa. Mas se não tiver isso, se não tiver esse social, se não tiver essa disciplina, se não tiver esse respeito com o próximo, isso, se não passar isso, também não adianta, né, Geraldo? Para mim não vale nada. Não acrescentei nada. Eu falo para assim, o retorno, se não tiver isso, para mim não vale. Sim. O que vale para mim é o retorno quando ele faz o certo, ele respeita o próximo e ele vai lá e também joga. E também joga, né? Ô, Geraldo, eu sempre soube, já vi, nós que acompanhamos o esporte aí desde também os 10 anos, né? Você é bem mais novo do que eu. Sim. Dá para ver pelos cabelos brancos, o homem ainda tem cabelo preto. Não é maldade, que eu já vi isso acontecer lá atrás. Não é maldade dos pais, é o amor pelo filho, querendo ver o filho vencer, querendo ver o filho estar em campo, querendo ver o filho fazer gol. Só que ele não tem aquele horário técnico do professor, se pode, se não pode, a hora de sair, a hora de entrar. Já vi pais assim até reclamar do treinador, mesmo o treinador sendo bom. Você disse que não está que não enfrenta quase esse problema do pai. Pô, Geraldo, não. Para jogar, eu quero meu filho. Por incrível que pareça, eu não enfrento esse problema. Nenhum dos pais que vão isso lá. É muito bom, né, Geraldo? Você ter liberdade para então, e assim, eu acho talvez porque eu já parto de um princípio. Qual que é o meu princípio? Eu quero ganhar o campeonato. Claro. Mas eu não quero ganhar ferro e fogo. Minha preocupação é a inclusão social, mental e tudo. Eu não quero que danificar nada desse menino. Sim. Eu quero que ele... Então ele vai jogar de qualquer jeito. Pode ser a final do campeonato, ele vai jogar. E como é que você trabalha isso? Quantos garotos são de 6 a 16 anos? Isso. Hoje, na última contagem minha, deu 47. 47. Mas eu tenho 60. Você tem 60. Inscrito. Tá, ao todo você tem 60. 47 que são divididos por grupos? E por idade. 10, como é que eu faço as duas sumas de 6 a 10. 6 a 10. Os 11 e 12. Tá. E faço 13 e 14 e faço 15 e 16. São essas turmas. Isso na segunda? Na segunda e na quarta. E na quarta-feira, das 18 às 21h30. Então são basicamente 1 hora, 55 minutos para cada turminha dessa. Sim, mas por enquanto, Geraldo, existe a possibilidade, porque faz parte também da participação de algum torneio, de algum campeonato, ou por enquanto você só está trabalhando disciplinamente? E eu vou lhe falar, já disputei 2 torneios, já fiz amistosos. O último torneio nós ficamos com o vice-campeonato no Sub-12. Pô, que bacana. Perdemos de 2 a 1, o único jogo que perdemos no campeonato. Ganhamos todos os outros. Entendi. E na pontuação geral, esse time ganhou da gente, ele tinha perdido também. Ele ficou com menos pontos, mas ele foi campeão. Que é normal, né? E recentemente eu fiz um amistoso contra o pessoal do festival do Esporte Clube do Unidos do Parque Fernando... Esporte Clube não, do Unidos do Parque Fernando Jorge, com o Sub-14. E nós ganhamos o jogo deles, futebol de campo. Que legal, cara. Então, eu faço sempre. Eu entro nos torneios, nas suas séries prata, ou bronze ou diamante. Ouro não, porque eu acho muito puxado. E eu faço muito amistoso. A equipe de Cubatão, a equipe que quer fazer um amistoso, me liga, eu dou um jeito, a gente leva lá. Sim. E joga, ou eles vêm aqui. Sim. Eu reservo um dia de sábado o ginásio no Armando Cunha e faço amistosos. Tenho mais amistoso do que campeonatos, mas eu entro em campeonatos. Se eu ver que a categoria A ou B está bem desenvolvida, eu procuro colocar eles, porque senão fica difícil. Claro. Quando você já atinge um estágio
de maturidade, você precisa jogar campeonato. Sim. Geraldo, no começo deste segundo bloco, você falou uma coisa super interessante. Aliás, nós já tínhamos conversado isso anteriormente em matérias que nós fizemos com você lá, mesmo no Armando Cunha. A participação de todos no jogo de futsal. Por exemplo, da categoria de 6 a 10, né? Você falou Sim, 6 a 10. isso. Você tem aí, você tem os jogadores que entram jogando, o que é prática do esporte, claro, Sim. disciplina, tem que ser assim a regra, mas todos participam, todos se sentem importantes. Exatamente. Não importa se o Geraldo fez 4 gols, mas ele vai dar lugar pro Otávio, o Otávio vai dar lugar pro Bernardo, o Bernardo vai dar lugar pro Chico. É mais ou menos isso? É exatamente isso, e independente do resultado do jogo. Que é o que menos conta, Para mim não que eu estou conta. percebendo. Então, é sempre 10 ou 12 que ficam, os 12 jogam. E não joga 1 minuto, não. Eu analiso o jogo, falo, bom, dá para jogar 10, jogar 5, jogar 4, mas nunca 2, 3 minutos. Eu não faço isso para agradar. Eu coloco eles para eles entender que eles são peças importantes igual aqueles que saíram jogando. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Isso é um incentivo para todos, né? Sim. Não deixa de dizer, não, eu vou jogar do mesmo jeito. Não é isso. Para ele se sentir também importante, muitas vezes ele vai produzir mais ainda, porque ele sente que ele é uma peça importante. Sim, exatamente isso. Ele tem que entender no seu cognitivo que ele é importante. Sim. Então, ele vai jogar. Entrou, jogou e acabou. Legal, Tentou fazer. Bacana isso. Só que assim, em cima disso tudo, quando ele entra para jogar, eu falo o que ele tem que fazer. Claro. Mas se ele não conseguir fazer, e eu tomar gol e eu perder, eles não perderam nada e nem eu perdi nada. Sim. Eu vou corrigi-lo para as próximas apresentações. Só isso. Ô, Geraldo, você falou aí que é cerca de 60 Crianças, e garotos também com 16 anos de idade já está indo. Isso, aí já. Essas coisas todas. Quando um pai se interessa ou ele quer colocar o filho dele numa escolinha dessa, como agir? Na verdade, assim. Você ainda está aceitando? Sim, se Tá. eu estou lá, já nos horários ditos, né, que é Sim. quarta e sexta, vai lá, converso com o pai, faço algumas perguntas sobre o filho, Claro. falo para ele vir numa próxima aula com a roupa apropriada, Treino, faz um treino experimental, se o menino se sentir bem e gostar. Esse é mais para os pequenos, né? Os seus de 13 para baixo, até um de 14 para baixo. Tá. E aí, depois que ele gostou, é feita toda uma inscrição, com exigido toda a documentação, que tudo é regularizado. tudo regularizado, com atestado médico direitinho. E um detalhe interessante, não é cobrado nada, não tem mensalidade. Muito bem lembrado. Não tem mensalidade, é gratuito. Essas crianças podem praticar o futsal lá no Armando Cunha. É gratuito, exatamente. Pode ir lá, não tem problema nenhum. Eu atingindo uma marca de 80, tá bom demais, ainda não tenho 80. Geraldo, nós só temos que agradecer a sua presença por nos dar essa aula com relação ao futsal e ao trabalho realizado lá no Armando Cunha. Muito obrigado por ter vindo, eu sei da sua correria, mas quem ganha com isso, como eu sempre falo, é o telespectador que conheceu um pouco mais do seu trabalho. Um abraço para você, parabéns, hein? Parabéns e conte sempre conosco para que a gente possa divulgar as coisas do esporte. Tá bom? Washington, eu que sou grato por você estar sempre cobrindo o esporte na cidade e me dar essa oportunidade. Eu sou de poucas entrevistas, né? E você é uma das pessoas, das poucas, que está dando oportunidade para nós falarmos de alguma coisinha de útil do esporte, da gente. E da gente, né? Eu não sou de falar muito não, mas você fez eu falar bastante. Mas assim, muito obrigado à TV Polo e a você, cara. Nós é que agradecemos a sua presença aqui nos nossos estúdios. Em nome da direção da TV Polo, nós queremos agradecer o trabalho que você faz
por essas crianças, por essas famílias e pela sociedade de um modo geral. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios a presença do ex-atleta, hoje o professor Geraldo Lima, que tem esse trabalho bem legal lá no Armando Cunha com crianças de 6 a 16 anos. A você em casa que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Um abraço a todos, continue com a nossa programação. Valeu, gente, e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau. Sim, obrigado.